Milionário deixa a gaveta aberta de propósito para testar sua babá. Mas o que ela fez o chocou. Existe um tipo de silêncio que pesa. Não é o silêncio de quando a casa está vazia ou de quando todo mundo foi dormir. É o silêncio de quando alguém está te observando e você ainda não sabe disso. Lara conheceu esse silêncio numa manhã de quarta-feira, num escritório no segundo andar de uma casa que ela mal tinha começado a entender, diante de uma gaveta que não deveria estar aberta. Mas para chegar até aquela gaveta, a gente precisa voltar um pouco. Lara tinha 28 anos, cabelo escuro sempre preso num coque no alto da nuca, o jeito quieto de quem aprendeu cedo que fazer barulho demais custa caro. Ela não era do tipo de pessoa que se queixava, mesmo quando tinha motivo de sobra. Desde que a mãe ficou doente, ela tinha assumido tudo. As contas, as idas ao hospital, os formulários, as noites sem dormir. Ela trabalhava de dia em casa de família e estudava à distância quando dava, porque o sonho de terminar o curso de pedagogia ainda não tinha morrido de vez, só estava em pausa. Quando surgiu a vaga de babá e auxiliar doméstica na casa de Henrique Barros, Lara nem pensou duas vezes. A remuneração era quase o dobro do que ela recebia no emprego anterior, e isso fazia uma diferença que ela não conseguia ignorar. A agência intermediou tudo com rapidez. O contrato foi assinado numa tarde de sexta. Na segunda-feira seguinte, ela já estava lá. A casa ficava num bairro tranquilo de uma cidade grande do interior, dessas ruas arborizadas, onde as casas têm muro alto e portão elétrico, onde os vizinhos se cumprimentam de longe, mas não entram na vida um do outro. O imóvel era amplo, de 2 andares, com jardim bem cuidado e uma piscina que parecia nunca ter sido usada. Lara percebeu isso logo no primeiro dia, quando passou perto da água parada, e imaginou uma criança brincando ali, mas não conseguiu montar essa imagem sem que ela parecesse solitária demais. A criança se chamava Sofia. 7 anos, olhos grandes e curiosos, o jeito de falar rápido de quem tem muito a dizer, mas não tem muita gente disposta a ouvir. Ela correu até Lara assim que viu a porta abrir, com um livrinho de história na mão, e perguntou de cara se ela sabia fazer tranças. Lara riu. Era a primeira vez que ela ria com vontade em semanas. Henrique Barros apareceu logo atrás da filha. 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para o lado, paletó escuro mesmo dentro de casa, o tipo de homem que parece sempre estar saindo para uma reunião importante, mesmo quando não está saindo para lugar nenhum. Ele cumprimentou Lara com um aperto de mão firme e poucas palavras. Apresentou a casa com a objetividade de quem já fez aquilo outras vezes. Mostrou os cômodos que ela poderia usar, os que estavam fora dos limites, os horários que precisava respeitar. Quando chegou no final da apresentação, ele parou na porta do corredor e falou sem virar o rosto. Eu gosto de ordem. Não de rigidez, mas de respeito. Se você não mexer no que não é seu e cuidar bem da Sofia, a gente vai se entender. Lara assentiu. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de instrução. Em cada casa que ela tinha trabalhado, sempre havia uma versão desse aviso. Não mexe aqui, não pergunta aquilo, não se meta. Ela tinha aprendido a aceitar isso como parte do trabalho. O que ela não esperava era o tamanho do que estava por baixo daquela frase. Os primeiros dias foram tranquilos. Lara aprendeu a rotina depressa. Sofia acordava às 7, tomava café, tinha aula online até o meio-dia, depois almoçava, descansava um pouco e ficava livre para brincar até o final da tarde. Henrique passava a maior parte do tempo no escritório do segundo andar, descendo apenas para as refeições, e algumas vezes para sentar no sofá e ler em silêncio. Eles quase não se cruzavam, o que era para Lara uma combinação aceitável. Mas havia uma coisa que ela notou já na primeira semana. Toda vez que ela entrava em algum cômodo que Henrique também usava, ele aparecia pouco depois. Não de forma ostensiva, não com cara de fiscalizador. Ele só aparecia. Fingia buscar algo, passava os olhos pelo ambiente e ia embora. No começo, Lara achou coincidência. Mas quando isso aconteceu pela 5ª vez em 3 dias, ela começou a entender que não era. Ele estava prestando atenção nela.
Havia uma funcionária mais antiga na casa que vinha 2 vezes por semana fazer a limpeza pesada. Dona Nilza tinha 66 anos, um par de óculos de grau que ela vivia empurrando para cima do nariz e a voz rouca de quem passou a vida inteira falando mais alto do que precisava. Ela conhecia a casa havia anos. Tinha visto Henrique antes e depois da separação da esposa. Antes e depois dos negócios crescerem. Antes e depois de muita coisa. Numa tarde em que as duas se cruzaram na cozinha, Dona Nilza falou sem que Lara tivesse perguntado nada. Ele testa. Lara olhou para ela. Todo mundo que entra aqui. Ele testa. Às vezes você nem percebe como. Lara não disse nada de imediato. Ficou olhando para a xícara na sua mão. Por quê? Dona Nilza encolheu os ombros com o peso de quem já viu essa resposta em muitos rostos. Porque ele foi enganado, mais de uma vez, por pessoas que pareciam de confiança. Depois que a vida te vira assim, você aprende a desconfiar antes de acreditar. Ela disse isso e voltou para o que estava fazendo, como se tivesse falado do tempo. Lara ficou com aquela frase na cabeça por dias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi numa quarta-feira de manhã que a gaveta apareceu aberta. Lara estava no segundo andar para limpar o corredor como fazia toda semana. A porta do escritório de Henrique estava entreaberta, o que já era incomum, porque ele costumava mantê-la fechada quando não estava dentro. Ela bateu de leve antes de entrar. Nenhuma resposta. Empurrou a porta devagar. O escritório era sóbrio. Uma mesa grande de madeira escura, um computador de tela grande, prateleiras com pastas organizadas e alguns livros. Uma planta de folhas largas num canto. Nada fora do lugar, exceto a gaveta. Estava aberta uns 2 palmos, a gaveta do lado direito da mesa, e dentro dela havia coisas que qualquer pessoa veria com facilidade. Uma agenda de couro, alguns recibos dobrados e um envelope branco com dinheiro à mostra. Uma quantidade que Lara não calculou, mas que era visível o suficiente para que ninguém duvidasse que estava lá. Ela ficou parada no meio do cômodo. O coração acelerou, não por querer pegar nada, mas porque ela entendeu na hora o que estava diante dela. Era o teste que Dona Nilza tinha mencionado. A gaveta não tinha sido esquecida aberta por acidente. Alguém tinha organizado aquilo com cuidado, com a intenção de ver o que ela faria. Ela ficou pensando. A mãe precisava do remédio novo que o médico tinha receitado na semana passada. A conta do mês seguinte estava apertada. Ela tinha dormido mal, porque os pensamentos não paravam. Tudo isso passou pela cabeça dela num segundo, como passa quando a gente está num momento em que qualquer escolha tem peso. E então ela fez uma coisa que não estava no script de nenhum teste. Ela fechou a gaveta, empurrou devagar, com cuidado, até ouvir o clique suave do encaixe. Depois pegou o pano de limpeza que tinha na mão. Limpou a superfície da mesa sem mover nenhum objeto fora do lugar, jogou fora a folha de papel que estava amassada perto da lixeira e não tinha chegado dentro, e saiu do escritório, deixando a porta exatamente do jeito que estava quando entrou, entreaberta. Simples assim. Ela desceu as escadas, foi até a cozinha, preparou o lanche de Sofia e não falou para ninguém o que tinha visto. O que ela não sabia era que Henrique estava no corredor, atrás da porta. Tinha visto tudo. Ela também não sabia o que ele estava sentindo enquanto via. Henrique Barros tinha 53 anos e uma lista de decepções que ele não contava para ninguém, mas que ficava num lugar dentro do peito onde a gente carrega as coisas que mudaram quem a gente era. A separação da mulher tinha sido dolorosa, não pela perda do casamento em si, mas pela forma como ela aconteceu. Com a descoberta de que durante anos ele tinha acreditado em versões das coisas que não eram verdade. Depois disso, uma sócia que desviou recursos de um projeto pequeno que eles construíram juntos por anos. E antes disso, uma funcionária antiga que mexeu em documentos pessoais seus e usou informações que não eram dela para tirar vantagem numa negociação familiar complicada. Cada vez que ele tentou acreditar em alguém, a vida apresentou uma conta. Então ele parou de acreditar antes de testar. Passou a testar antes de acreditar. Era uma lógica fria, ele sabia disso.
Sofia, certa vez, tinha perguntado por que ele não convidava amigos para jantar como os pais das outras crianças faziam, e ele não soube responder. Ele só disse que estava cansado. A criança tinha entendido do jeito que as crianças entendem quando os adultos estão evitando a verdade. Ela não perguntou mais, mas deixou de perguntar com uma sombra nos olhos que ele via às vezes quando ela achava que ele não estava olhando. Havia uma ferida ali que ele não sabia como tratar. Então, quando Lara fechou a gaveta e foi embora sem dizer nada, sem hesitar, sem olhar para trás, sem perguntar se precisava de algo do escritório ou fingir que não tinha visto, ele ficou parado no corredor por um tempo que ele mesmo não saberia medir. Não foi alívio o que ele sentiu. Foi algo mais complicado, quase um incômodo, do tipo que aparece quando a gente estava preparado para confirmar uma suspeita e a suspeita não se confirma. Naquela noite, na hora do jantar, ele olhou para Lara de um jeito diferente. Ela estava ajudando Sofia a colocar o prato na mesa, rindo de alguma coisa que a menina tinha dito, e havia uma leveza naquele riso que ele não via há tempo na própria casa. Ele não disse nada, mas ficou olhando mais tempo do que deveria. Os dias seguintes foram estranhos de um jeito que só ele percebeu. Henrique começou a aparecer na cozinha na hora do lanche de Sofia, coisa que não fazia antes. Ficava numa cadeira de canto com uma xícara de café, como se estivesse ali por acaso, e ficava escutando as conversas entre a filha e Lara. Às vezes ele respondia quando Sofia perguntava alguma coisa para ele. Às vezes não. Mas estava lá. Lara notou. Fingiu que não. Numa tarde de quinta, quando Sofia tinha ficado mais quieta depois de uma videochamada com a avó materna, que sempre a deixava pensativa, Lara sentou do lado dela no sofá e ficou ali em silêncio por um tempo. Depois perguntou bem de mansinho: "Você quer me contar ou quer só ficar quieta um pouco?" Sofia olhou para ela com aqueles olhos grandes. As duas coisas. Lara sorriu e abriu o braço. A menina encostou a cabeça no ombro dela. Henrique viu isso da entrada do corredor, não entrou. Voltou para o escritório, fechou a porta e ficou sentado diante do computador sem abrir nenhum arquivo. Ele estava pensando numa cena parecida de muitos anos atrás, quando a própria mãe fazia exatamente isso com ele. Sentava do lado, abria o braço, não pedia explicação. Ele tinha esquecido como aquilo era capaz de aliviar um peso que a pessoa nem sabia que estava carregando. Passou uma semana. Foi Dona Nilza quem forçou o nó a aparecer. Ela chegou para trabalhar numa manhã e chamou Lara de lado na lavanderia com uma expressão séria. Falou baixo, mas com firmeza. "Precisamos conversar sobre uma coisa que vi." Lara esperou. "Tem uns dias, o Sr. Henrique me pediu para checar as câmeras do escritório. Não sei o que ele estava procurando, mas fui eu quem mostrou o que tinha gravado. Você na frente daquela gaveta." Lara sentiu o estômago apertar. "E?" Ele ficou olhando aquele trecho um bom tempo. Dona Nilza empurrou os óculos para cima do nariz. Depois mandou eu sair da sala. Eu não sei o que ele sentiu, menina, mas a cara que ele fez, eu nunca vi ele fazer essa cara antes. Que cara? A mulher mais velha ficou um momento sem responder. Depois disse: "De alguém que reconhece que errou em alguma coisa." Lara não dormiu bem naquela noite. Ficou pensando se devia mencionar a gaveta para Henrique, colocar tudo na mesa, deixar claro que ela tinha entendido o que era aquilo e que não estava ofendida, que entendia o porquê. Ou se devia deixar as coisas seguirem sem tocar no assunto, como se nada tivesse acontecido. Ela decidiu esperar. Mas o assunto apareceu antes do que ela imaginou, e não do jeito que ela estava esperando. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi numa sexta à tarde. Henrique tinha voltado de uma reunião mais cedo do que o costume. Lara estava terminando de organizar os brinquedos de Sofia no quarto quando ouviu passos na escada. Ele apareceu na porta do quarto com uma expressão que ela ainda não tinha visto nele. Não era a seriedade de sempre, era outra coisa. Uma abertura, quase incerta, como quem não está acostumado com o que está prestes a fazer.
Sofia tinha saído para o jardim. Posso falar com você um minuto? Eles foram para a sala. Ele ficou de pé perto da janela. Ela ficou parada a uns 3 passos. Ele começou a falar olhando para o lado, como quem ainda está decidindo se vai até o final. Eu sei que você viu a gaveta, e eu sei que você entendeu o que era. Lara não negou. Não disse nada ainda. Não foi uma coisa justa de se fazer. Ele pausou. Mas eu fiz assim com todo mundo que entrou nessa casa, não por maldade. É que eu aprendi de um jeito difícil que as pessoas nem sempre são o que parecem. Então eu testava antes, para não me machucar depois. Lara ficou em silêncio por um momento. Depois disse com calma: Eu entendi. Ele virou o rosto para ela pela primeira vez desde que tinham entrado na sala. Você não ficou com raiva? Ela pensou antes de responder. De verdade. Fiquei. Um pouco. Mas eu conheço essa lógica. De quem foi machucado e não quer ser de novo. Não concordo com o jeito, mas entendo de onde vem. Henrique ficou olhando para ela como se estivesse tentando encontrar onde estava o truque naquelas palavras. E não encontrou. Tem uma coisa que eu não entendo, ele disse. Por que você fechou a gaveta e foi embora? A maioria das pessoas, mesmo as honestas, pelo menos ia até mim para contar que tinha visto, para mostrar que era de confiança. Lara deixou um pequeno silêncio antes de responder. Porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou. Se você vai confiar em mim ou não, isso é uma escolha sua. Não é um desempenho que eu posso fazer para convencer você. Olha, quando eu cheguei nessa parte da história, eu precisei parar um segundo. Porque é raro, sabe? Uma pessoa que não performa a honestidade que simplesmente é. Isso não se finge. Henrique ficou um bom tempo em silêncio. Depois assentiu, quase imperceptivelmente, como quem concorda com algo que não esperava ouvir e não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Certo, ele disse. E foi só isso. Mas naquela noite, ele desceu para o jantar sem o paletó pela primeira vez desde que Lara tinha chegado. Sentou à mesa, serviu o prato e perguntou para Sofia como tinha sido a tarde no jardim. A menina começou a contar em detalhes, como ela sempre fazia, e ele ouviu de verdade, sem o olhar distante de quem está ali de corpo, mas não de cabeça. Lara observou tudo isso da beira da cozinha e não disse nada. As semanas seguintes foram diferentes, não de forma dramática, não com grandes gestos ou conversas longas. Eram mudanças pequenas que só quem presta atenção percebe. Henrique passou a deixar a porta do escritório aberta enquanto trabalhava. Começou a perguntar para Lara como Sofia tinha ficado durante o dia, não de forma protocolar, mas com interesse real. Uma vez ele apareceu na cozinha e ficou vendo Lara ensinar Sofia a fazer um brigadeiro e acabou puxando uma cadeira sem ser convidado e ficou lá participando do jeito quieto que era o jeito dele. Foi Dona Nilza quem disse, numa tarde em que as duas estavam sozinhas. Em 20 anos que eu venho nessa casa, eu nunca vi ele assim. Lara perguntou como ele era antes. Igual a uma janela fechada. Você enxerga alguma coisa do lado de dentro, mas não consegue entrar, não consegue nem perguntar se está tudo bem lá dentro. A Sofia cresceu batendo nessa janela. Dona Nilza pausou. Não sei o que você fez, menina, mas alguma coisa mudou. Lara balançou a cabeça devagar. Ela não tinha feito nada de especial, só tinha sido ela mesma. E às vezes isso é exatamente o que falta. Mas o que ainda estava por vir era uma conversa que Lara não esperava. Uma conversa que iria mexer não só com ela, mas com tudo que ela achava que entendia sobre aquela casa. Numa tarde de sábado, enquanto Sofia dormia a sesta, Henrique chamou Lara para o jardim. Trouxe 2 copos de suco, colocou um na mesa de ferro perto da árvore grande e indicou a cadeira ao lado. Ela sentou. Ele também. Por um momento, nenhum dos dois falou. A tarde estava quieta, só o barulho de pássaro lá no fundo. Minha filha me pediu uma coisa semana passada, ele começou. Me pediu para parar de trabalhar nos finais de semana. Lara esperou. Ela disse que queria que eu ficasse em casa de verdade, não de corpo. Ele olhou para as folhas da árvore. 7 anos, e ela já sabe fazer essa diferença.
Lara pensou nas palavras certas e escolheu as mais simples. E o que você respondeu para ela? Que eu ia tentar. Silêncio. Mas eu não sei bem como. Faz tanto tempo que eu coloquei o trabalho na frente de tudo que eu não sei mais como é ficar presente de outro jeito. Ele falou isso sem vergonha, como quem está sendo honesto e já não tem tanta energia para esconder. Eu acho que eu esqueci. Lara olhou para o copo de suco na mesa. Depois olhou para ele. Você não esqueceu. Você está aqui me contando isso. Quem esquece de verdade não percebe que esqueceu. Henrique ficou quieto. Depois, pela primeira vez, desde que Lara tinha chegado àquela casa, ele deu um sorriso que não era educado nem protocolar. Era pequeno, mas era real. Eu não sei vocês, mas esse momento me pegou. Tem algo muito bonito em ver uma pessoa começar a se abrir depois de muito tempo fechada. E ao mesmo tempo é um pouco doído, porque a gente pensa em quanto tempo foi perdido. Os meses seguintes foram de uma transformação que Henrique não teria acreditado se alguém tivesse descrito para ele antes de acontecer. Não foi rápida, não foi linear. Houve semanas em que ele voltava para o modo fechado, para o trabalho excessivo, para o silêncio pesado que a Sofia conhecia tão bem. Mas havia uma diferença agora. Quando isso acontecia, alguém notava, e às vezes ele mesmo percebia. Sofia passou a falar mais com o pai. Não porque ele virou outra pessoa, mas porque ele começou a escutar de um jeito diferente. Uma tarde, a menina foi até o escritório com um desenho que tinha feito e ficou na porta, hesitante, como ela sempre ficava. Mas dessa vez ele não esperou ela chamar. Ele levantou, foi até a porta, olhou para o desenho com atenção real, perguntou o que era cada figura. E quando ela foi embora, correndo pelo corredor como criança corre, ele voltou para a mesa e ficou um momento olhando para o espaço vazio onde ela tinha estado. Dona Nilza viu aquela cena de longe e foi para a lavanderia assoar o nariz sozinha. Lara, por sua vez, tinha seus próprios nós para desatar. Havia uma noite, quase 2 meses depois que ela entrou naquela casa, em que ela recebeu uma mensagem da irmã sobre a mãe. O resultado de um exame novo tinha saído, e as notícias não eram boas, mas também não eram as piores. Precisariam de um tratamento mais caro do que o que estavam fazendo. Lara ficou na cama por um tempo olhando para o teto, calculando, somando, vendo onde podia cortar, aonde ia chegar, e percebeu que não chegava. Na manhã seguinte, ela desceu com os olhos um pouco inchados, achando que ninguém ia notar. Dona Nilza notou. Perguntou logo de cara o que tinha acontecido. Lara relutou. Depois contou. Não tudo, mas o suficiente. Dona Nilza ouviu com aquela seriedade tranquila que ela tinha. Empurrou os óculos e disse: Você já conversou com o Sr. Henrique sobre o seu salário? Lara abriu a boca para dizer que não podia fazer isso, que não era certo, que parecia forçar a situação. Não estou dizendo para pedir favor, Dona Nilza disse antes que Lara terminasse. Estou dizendo para negociar. Você trabalha mais do que o contrato prévia. A Sofia está melhor, a casa está mais leve. Isso tem valor, menina. Lara pensou por dias antes de fazer aquilo. Quando ela finalmente pediu para conversar com Henrique, ela entrou no escritório com os ombros retos e disse o que precisava dizer, que ela precisava de um reajuste, que sabia o que tinha entregado e que se ele não achasse justo, ela entendia, mas precisava que ele soubesse. Ele ouviu sem interromper. Depois ficou um momento em silêncio. Por que você demorou tanto para chegar até mim? Ela ficou surpresa com a pergunta. Porque não queria parecer que estava aproveitando. Ele a olhou de um jeito direto. Tem coisas que não precisam de teste para se provar, Lara. Eu já sei quem você é. O reajuste veio no final daquele mês, mais do que ela tinha pedido. Ela ficou olhando para o extrato bancário com aquela sensação esquisita de quem não está acostumado a receber o que merece e ainda não sabe ao certo como reagir a isso. Ela ligou para a irmã. As duas ficaram em silêncio por um momento, antes de falarem ao mesmo tempo e depois rirem,
aquele riso misturado de alívio e cansaço e gratidão. Dona Nilza soube da história no dia seguinte e disse apenas: "Eu sabia." Havia uma última coisa que Lara precisava entender sobre aquela casa, e ela só entendeu quando Henrique, numa tarde de outono, trouxe uma caixa de papelão do fundo do armário do corredor e colocou na mesa da sala. Dentro havia fotos, antigas, dela à época em que Sofia era bem pequena, e havia uma mulher nas fotos que Lara tinha reconhecido como a mãe da menina, pelos olhos que eram iguais. Ele não disse por que trouxe a caixa. Apenas chamou Sofia, e ficaram os três folheando aquelas fotos por quase 1 hora. Sofia fazia perguntas e o pai respondia. E havia um carinho na voz dele que Lara nunca tinha ouvido antes. Um carinho que tinha ficado guardado junto com aquelas fotos por muito tempo. Quando Sofia foi buscar um copo d'água, Henrique olhou para Lara e disse baixinho. Ela precisava de alguém que ficasse, que não testasse ela antes de gostar dela, e eu estava tão ocupado testando todo mundo que entrava pela porta que não percebi que estava testando minha própria filha também. Lara não respondeu. Não precisava. Algumas coisas não precisam de comentário. Precisam só de espaço para se assentar. Ela continuou trabalhando naquela casa por muito tempo depois. Sofia cresceu sabendo que havia alguém que ouvia de verdade, que não precisava de provas para acreditar nela. Henrique aprendeu, aos 50 e poucos anos, o que muita gente aprende tarde ou nunca aprende, que desconfiar de todo mundo não é proteção, é uma prisão. E que às vezes a coisa mais corajosa que a gente pode fazer é abrir a mão antes de ter certeza. A gaveta nunca mais foi deixada aberta de propósito. Ela ficava fechada. E isso, para quem conhecia a história, queria dizer tudo. Fim da história. Às vezes, a gente ouve uma história dessas e fica pensando, e eu? Eu consigo confiar antes de ter certeza? Ou passo mais tempo testando do que vivendo? Conta pra gente o que você achou e de onde você está assistindo. Sua opinião sobre o que o Henrique fez é muito bem-vinda aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até o final. Deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.